Bom dia, alunos. Nós vamos estudar hoje colocação pronominal. Bom, vamos ver. Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átomos na frase. Embora na linguagem falada a colocação de pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Então, a colocação pronominal tem três classificações. A próxima, que é usada antes do verbo, a mesóclise, que é usada no meio do verbo, e a ênfase, que é usada no final do verbo. Então, a próxima é a colocação pronominal antes do verbo. A próxima é usada quando o verbo tiver precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. São elas: palavras de sentido negativo: não, nunca, ninguém, jamais. Então, não se esqueça de mim, olha a palavra não aí. Então, vai ser próximo, porque o pronome vem antes do verbo. Advérbios: agora se nega a depor. Agora é o advérbio. Então, você usa próximo, que é antes do verbo. Vamos ver aqui outra. Conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas soube que me negaria. O me aí, porque é a conjunção subordinativa integrante, então usa próximo, me negaria, né? Me antes do verbo. Pronomes relativos. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. O que é pronome relativo que se refere a pessoas. Então, eu coloco a próxima, que é antes do verbo, ser encontrado. Pronomes indefinidos. Poucos deram oportunidade. Então, poucos aí é o pronome definido, o T é próximo, porque está dentro do verbo deram. Pronomes demonstrativos. Disso me acusaram, mas sem provas. O disso é pronome demonstrativo, então eu uso próximo, o me acusaram, o me antes de acusaram, que é verbo. Orações iniciadas com palavras interrogativas. Quem fez a encomenda? O quem é palavra interrogativa, então usa próprio, que é o pronome antes do verbo. E fez. Orações iniciadas com palavras exclamativas. Quanto se ofendem por nada? O se aí é próximo, que está antes do verbo. Orações que exprimem desejo, orações apelativas. Que Deus o ajude. Então, o é próximo, porque está antes do verbo. A mesóclise, a colocação pronominal no meio do verbo. A mesóclise é usada quando o verbo estiver no futuro do presente, futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a própria. Exemplo: realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo. Então, realizar-se-á é a mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. Não fossem os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Acompanhar-te-ia é a mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. Ênfase, a colocação pronominal depois do verbo. A ênfase é usada quando a próxima e a mesóclise não forem possíveis. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Quando eu avisar, silencie-se todos. Então, esse silencie, ele está no imperativo afirmativo, então eu uso aí a ênfase, que é o pronome depois do verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, o verbo infinitivo pessoal termina em R. Então, não era minha intenção machucar-te. Então, machucar-te, o T está depois do verbo, então eu uso a ênfase. Quando o verbo iniciar a oração, vou embora agora mesmo. Então, o verbo está iniciando, eu uso depois do verbo, a ênfase. Quando houver pausa antes do verbo, se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Então, eu uso, tem uma pausa, então eu uso a ênfase. Quando o verbo estiver no gerúndio, recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Então, fazendo aí é o gerúndio, então eu uso o pronome depois do verbo. O pronome poderá vir por crítico quando o infinitivo estiver precedido de preposição ou palavra atrativa. Por exemplo, é preciso encontrar um meio de não o magoar.
Se a palavra atrativa é o não, aí eu uso a própria. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Aí eu posso usar também a êntese, tá? Então eu posso usar as duas formas que são as duas formas são corretas. Colocação pronominal das locuções verbais. O que é locução verbal? São dois verbos que estão juntos, né? Um flexionado, que é o auxiliar, e o principal, que está sempre numa forma nominal, que é ou infinitivo ou gerúndio particípio. Então, quando vier principal, vou confundir com o particípio. O pronome oblíquo virá depois do verbo, auxiliar. Então, haviam-me convidado para a festa. Então, haviam é o auxiliar. Convidado é o principal. Tá? Então, você vai usar a êntese no verbo auxiliar. Haviam-me convidado para a festa. Se antes da locução verbal houver palavra atrativa, o pronome oblíquo fica antes do verbo auxiliar. Então, não me haviam convidado para a festa. A palavra atrativa aí é o não. Então, aí você usa proxy e no havia me convidado para a festa é êntese. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise, desde que não haja palavra atrativa antes dele. Haver-me-iam convidado para a festa. Aí eu tenho aqui a mesóclise, né? Pronome no meio do verbo. O verbo principal for constituído por um infinitivo ou um gerúndio, se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, ó, devo esclarecer o ocorrido, depois do verbo principal, ou devo lhe agradecer e esclarecer o ocorrido, depois do verbo auxiliar. Estavam chamando-me pelo alto-falante, depois do verbo principal, chamando-me, ou estavam-me chamando pelo alto-falante, ou depois do verbo auxiliar. As duas formas estão corretas. Se houver palavra atrativa, o pronome poderá ser colocado antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, a palavra atrativa é eu não. Não posso esclarecer o ocorrido. Não lhe posso esclarecer o ocorrido. Não estavam chamando-me. Não me estavam chamando. Agora vamos ver o emprego do a, ou a, os, as. Em verbo terminado em vogal ou de tom oral, os pronomes o, a, os, as não se alteram. Então, exemplo, chamei-o agora. Deixa mais tranquila. Então, eu prefiro, eu tenho a êntese, né? Em verbos terminados em R, S ou Z, estas consoantes finais alteram-se para lo, lá, los, las. Encontrá-lo é o meu maior sonho. Fiz filo porque não tinha alternativa. Em verbos terminados em tom, no nasais, em, on, on, os pronomes o, a, os, as alteram-se para no, na, nos, nas. Chame-no agora. Põe-na sobre a mesa. As formas combinadas dos pronomes oblíquos de mo, to, lho, nolo, volo, forma de Jesus podem ocorrer em prófrase entre o mesóclise. Então, ela me deu. Ela me deu o livro. Então, gente, depois de você assistir essa aula, você vai lá para o livro Português Trilhas, na página 73, aí você pode fazer a página 73, a 74, 75 é leitura, e façam a página 76, 77. Tá? Então, por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima aula.